Boa tarde. Aqui, mais uma vez, o pastor Raul Nogueira. E nós estamos numa outra quarta-feira de Focando Vidas. E hoje, para mim, é um dia muito especial, porque a minha esposa está comigo. E nós vamos estar desenvolvendo um tema que nós fizemos a pergunta, você sabe qual é a ordem que Jesus deu e que não vem sendo cumprida? E nós vamos estar conversando, batendo um papo, e a minha esposa vai estar compartilhando das experiências dela, tanto no Brasil, fora do Brasil, nessa área que nós vamos desenvolver. Antes de nós conversarmos, como sempre, nós vamos ter aí um tempinho para você pegar a sua caneta, a sua Bíblia e chamar seus irmãos, seus amigos. E depois, então, nós vamos ter um tempinho para orarmos, ok? Enquanto você se prepara, enquanto você está aí e possivelmente está chegando mais pessoas, eu queria dizer para você que nós colocamos recentemente uma observação no Face a respeito do nosso canal, que apesar de nós estarmos chegando já a 11.700 pessoas, em termos de cadastro, em termos de inscrição, está muito pouquinho. E eu tinha falado que parecia que quanto mais aumentava lá, parece que estava estacionado e até diminuiu. Mas depois que eu coloquei essa observação, saiu de 546, já está em 550 e qualquer coisa, 51 ou 52. E acredito que a partir de agora as pessoas vão lembrar de se inscrever e vão caminhar com a gente. O nosso pedido é porque só a partir de 1.000 pessoas é que o YouTube começa a autorizar a fazermos uma live também pelo YouTube. Antes disso, nós não temos condições. Nós colocamos recentemente alguns vídeos novos ali, que vocês podem entrar. E a mesma coisa aqui, vocês devem ter reparado no Face, tem várias postagens ali que seria interessante vocês também darem uma pesquisada, tá bem? Vamos começar a orar, agradecer a Deus. Se eventualmente você tiver algum pedido para nós, você pode colocar aí que a minha neta Camille vai estar lendo para a gente e nós vamos estar orando especificamente para você, tá bem? Então vamos orar. Hoje para mim é um dia triste. Recentemente nós tínhamos dado notícias da morte do nosso irmão Douglas, um pastor voltado para missões, e inclusive ele chegou até a montar um seminário lá na Venezuela. Uma pessoa que todas as vezes que nós nos encontrávamos em Indóia, nós estávamos fazendo a ABCB, a parte de aconselhamento, a gente sempre sentava na mesa um do outro, nós conversávamos, ele muito alegre, então uma pessoa que nós nos dávamos muito bem. E eu inclusive ia fazer uma conferência lá, alguns de vocês sabem que nós sempre temos feito algumas conferências, projetos, né? E nós íamos fazer lá na Venezuela e depois nós estaríamos indo também para o seminário da Venezuela. Nós estaríamos em Roraima e depois na Venezuela. Se você, a minha neta quer falar alguma coisa, por favor. Te perguntaram se vocês ficaram sabendo da morte do Luiz. Sim. É isso que eu vou posteriormente colocar. nós vamos falar. Então, nós estávamos comentando dele, e eu tinha comentado numa live anterior que eu tinha ficado assim muito triste, porque não só o pastor Douglas partiu, mas também o filho dele. E hoje de manhã nós fomos surpreendidos com o irmão Daniel nos avisando que Luiz, o pai dele, havia falecido. E foi uma coisa muito rápida, porque ele chegou, parece que até o 8º dia, com sintomas, mas parecia que estava mais ou menos bem. Eu não sei exatamente se eles fizeram ou não algum tipo de tratamento até essa data. O fato é que ele precisou ser internado, entubado, e infelizmente hoje ele partiu, está com o Senhor, está na glória. Nós estamos passando realmente assim, um período de muitas perdas.
Nós temos orado nos batismos regulares pelos pastores, muitas perdas, não só de pastores, mas também de missionários, de irmãos, não é? De parentes. E nós temos, assim, pedido realmente o consolo do Senhor, porque só Ele é que tem condições de fazer isso. Então nós vamos gastar um tempo de oração agora. Se você tiver algum pedido, por favor, coloque, que a minha neta vai estar me avisando. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós somos teus servos e te louvamos e te agradecemos. Colocamos diante de ti as nossas vidas, Senhor. Podemos ainda aqui no Brasil entrar com liberdade e pregar a tua palavra, viver a tua palavra. Em muitos países isso já não é mais possível. E queremos, ó Pai, levantar um clamor, Senhor, pelos pastores. Quantos pastores, não só aqui do Brasil, não só da nossa denominação, mas muitos pastores na América Latina. Eu não sei dos outros países, mas eu sei da América Latina a quantidade de pastores e missionários que têm sido atingidos pelo vírus. Muitos partiram, outros estão em recuperação. E nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque por misericórdia tua, a Igreja Batista Regular, pelo menos até o momento, não teve perdas. Cada um que eventualmente teve alguma coisa, foram curados. Celso, Pedro, Vanessa e outros. Agora tivemos a notícia, Senhor, do Antônio Carlos, tivemos a notícia também da Luque, a sua esposa, as crianças, mas já estão em recuperação. Então nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Pedimos, ó Pai, a tua proteção para todos aqueles que estão entrando agora para participar da live. Todos que estão aqui, Senhor, que realmente possam realmente estar sendo guardados e protegidos. E se há entre nós alguns deles que têm parentes com problemas, com Covid, ou qualquer outra doença, que o Senhor possa realmente cuidar deles. Senhor, seja realmente com todos os que fazem parte da família do Luiz, da Ana. Guarda-os no teu amor, consola-os, Senhor. A mesma coisa do pastor Douglas, ó Deus, filho, que o Senhor possa consolar a esposa. E cada um que realmente tenha tido perdas, que o Senhor possa consolar. Eu sei da dor da perda, minha esposa também, porque recentemente nós perdemos a nossa bisnetinha. Então, que o Senhor possa estar consolando os nossos corações, porque nós não fomos preparados para a morte, Senhor. Então a morte entrou por causa do pecado e nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor tenha realmente misericórdia, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Alguém pediu alguma? Não? Tudo bem. Então, hoje nós vamos estar falando sobre discipulados. Discipulado é a praia da minha esposa. Quer ver ela contente? Fazendo discipulado e aconselhamento. E nós vamos estar lendo alguns textos que são básicos para esse aspecto de discipulado. Eu quero que primeiro, lógico, que os irmãos possam abrir lá em Mateus. Mateus é o básico para nós, não é isso? Então, peguem lá, por favor, o último capítulo Mateus 28, de Mateus. 18 a 20. E, Graça, você poderia ler para a gente? Sim. Bem alto, por favor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bem, esse trecho, esse conjunto de versículos, talvez sejam aqueles mais impactantes para nós que somos missionários, não é? Eu e Graça estamos tempo integral desde outubro de 90. Iniciamos um trabalho dentro do Brasil
com a cruzada estudantil, e realmente foi um período maravilhoso, grande bênção. Até hoje nós temos trabalhado usando materiais da cruzada, e depois nós iniciamos dentro do Brasil ainda uma base missionária voltada para principalmente os asiáticos, China, Japão, Coreia, e nós temos também nossos olhos voltados para o povo de Israel. Quando nós lemos essa passagem, normalmente no 19 está escrito ide, mas no original é indo, porque aqueles que se converteram, Deus não espera que as pessoas fiquem paradas, não. O Senhor quer que nós estejamos indo e fazendo alguma coisa, entrando em alguma ação. Então ele diz, indo, fazei discípulos. É uma ordem. Indo, fazei discípulos. Aonde? De todas as nações. Eu disse que esta é uma ordem que tem sido muito, mas muito negligenciada com as igrejas. Aqueles que muitas vezes estão chamando Jesus de Senhor, batem no peito e dizem a minha doutrina é maravilhosa, o que eu falo é a verdade, mas infelizmente estão em desobediência. As nossas igrejas nos dias de hoje estão fracas. Os membros da igreja realmente não têm estrutura para enfrentar as situações da vida, essas mudanças que estão ocorrendo, onde o certo agora é errado e o que era errado agora é certo, por causa de desconhecer a palavra do Senhor. E aqui nós temos alguns verbos, que é indo, batizando e ensinando. 3 palavrinhas, ou seja, toda autoridade, essa autoridade é dada pelo próprio Cristo a todas as nações. Onde? Então, toda a autoridade. De quem essa autoridade? Cristo. Aonde é que tem que ir? Todas as nações. E fazer o quê? Ensinando a guardar tudo que realmente o Senhor deixou para nós. E quando é que nós vamos ter a proteção, orientação, presença do nosso Deus ao estarmos fazendo isso? Todos os dias das nossas vidas. Então, a gente entende pela palavra do Senhor que a partir desse ponto, cada um que se converte, que entende que Jesus Cristo deu essa ordem, tem que estar indo, ou seja, nós temos que estar caminhando e pregando e testemunhando aonde nós estivermos. Bem, a autoridade, como disse, é de Jesus, e ele realmente nos dá o que eu chamo sempre de encontros marcados. A graça talvez coloque alguma coisa, mas durante esses anos todos nós temos muitos encontros marcados, que o Senhor nos envia frutos maduros, onde essa pessoa se converte e depois começa a ser discipulado. A minha filha, na semana que vem, se Deus permitir, estará falando sobre evangelismo especificamente. Bem, nós temos uma outra passagem que eu gostaria que vocês também abrissem, que está lá em Atos 1:8. Por favor, abram Atos 1:8. Em Atos 1:8 é uma passagem muito forte e que o pastor Edson, lá de São Bernardo, Santo André, sempre que ele ia pregar, ele usava Atos 1:8. E Atos 1:8 é algo que nós não podemos fugir. É tão claro quanto o Mateus que nós acabamos de ler. Olha só o que diz no versículo 8. Bom, deixa eu colocar um contexto, não é? Haviam se aproximado do Senhor, haviam feito alguma pergunta a ele, tipo, será que este é o tempo em que restaures o reino de Israel? E o Senhor responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Então, tem pessoas que parece que param e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e para por aí, como se o Espírito Santo fosse só para fazer milagres e coisas parecidas. Não. A palavra é clara que o Espírito Santo é para que nós possamos ser testemunhas fiéis desse Senhor. O que seria discipulado, Graça, no seu entender? Quando se fala discipulado, e olha, eu já tive em algumas igrejas, quando eu falava sobre discipulado, irmãos que falaram, olha, não sei o que é discipulado. Nunca haviam ouvido falar de discipulado. Então, Graça, na sua opinião, o que seria o discipulado? O discipulado é você andar, caminhar com a pessoa, como Jesus fez, Paulo, né? Então, você começa a ensinar, a andar, né, com essa pessoa, você leva para evangelizar e depois você faz. Quer dizer que discipulado não é só você chegar numa sexta-feira e ensinar a pessoa, talvez 1 hora, a Bíblia, e isso então não seria discipulado. Não, aí seria um estudo bíblico, né? Então isso faz que parte. Também é bom. Não, isso faz parte do discipulado. Mas não é discipulado. Então, discipulado é o que você acabou de falar, que é fazer o quê? É você ter uma vida com a pessoa, né? Você participar da sua vida, né? E todos os momentos ela tem algum problema, né? Então ela vem até o tempo que ela está tão madura que ela já não precise mais de caminhar com você. Ela vai caminhar agora com outras pessoas. E né? Os nossos modelos do que você falou, que discipulado é caminhar com a pessoa, onde a parte de estudo faz parte do discipulado, onde evangelismo faz parte do discipulado, aconselhamento faz parte do discipulado, mas quais eram os personagens que você encontra na palavra que caminhavam com os seus discípulos? O próprio Jesus. O próprio Jesus. E quem mais? Paulo. E Paulo. Muito bem. Há um trecho que a Graça vai ler para a gente, 2 Timóteo, capítulo 2, e aqui nós estamos vendo a instrução do próprio apóstolo Paulo. E isso é a nossa base, o que nós chamamos de multiplicação espiritual. Ok? Se eu começasse vamos dizer assim, dentro de uma igreja, vou evangelizando, vou até ensinando durante assim, 1 ano, 2, 10 anos, só fazendo isso. Dentro da igreja, eu prego, pessoas se convertem e eu começo a edificar. Eu posso ter 10.000 pessoas dentro daquela igreja. Só que quando eu morrer, essa igreja para. Porque eu não estou levando uma pessoa a conhecer a palavra e se multiplicar. Eu estou fazendo um crescimento aritmético e não geométrico, que é a base do discipulado. Então, Graça, por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que esse versículo 2 nos ensina, Graça? O que você tira aí de importante? Timóteo é como se fosse um filho para Paulo, né? Ele já pronuncia aqui no 1, ele fala, tu, pois, filho meu, né? Fortifica-te na graça. E é interessante que Paulo chama ele de filho, sendo que Paulo mesmo não foi quem levou Timóteo a Cristo, foi a mãe e a avó, né? Mas quando eu adoto alguém que já até se converteu e eu começo a trabalhar com ele, eu posso sim chamar de filho. Sim. Tá bem? Um filho na fé, né? E você deve ter muitos filhos. Um pouquinho. Mas fala lá. Então, versículo 2. Ele fala que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Mais alto. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, né? Então, você ensina alguém que vai instruir outras pessoas, né? Então, ela vai ter sede de ensinar, né? E isso é muito importante. Eu vou dar um testemunho da minha vida. Eu estava na igreja, meus filhos
A Luciana já tinha 6 anos quando eu me converti. Uhum. E nós nos convertemos e já abrimos uma congregação. Mas a gente não tinha Não só nós, né? Algumas Na pessoas, verdade, mas a gente... os mais velhos que nós, que nós abriram e nós entramos assim, no meio. nós não tivemos nenhum ensino. Tá? Nós nos convertemos, nos batizamos, começamos a frequentar a igreja, mas nenhum ensino, né? Nós ficávamos somente com as pregações, né? O Raul não, o Raul, ele é um autodidata, ele começou a estudar a Bíblia sozinho, né? Então, ele foi diferente, mas o meu não, porque eu tinha as crianças, eu ia levar para a escola um, buscava outro, levava outro, tinha que ensinar, dar aula para eles em casa, todo o trabalho da casa que eu tinha que fazer, né? Então, para mim, ler a Bíblia não era uma constante, eu ficava somente com os domingos. Então, um dia, eu me senti tão mal, eu falei assim, poxa vida, se ser crente é ser isso, eu não quero ser mais crente. Né? Então, poxa, né? Eu não sei nada. Né? E aí eu peguei e falei assim, quem sabe a minha igreja que tem o problema. Aí tinha aberto, eu morava na rua Santa Cruz, na Vila Mariana, tinha aberto uma igrejinha pequenininha, era uma porta. Hoje ela tem um templo grande, né? Mas ela era uma portinha. E aí eu entrei, sentei na última carteira, na cadeira e eu vi música do Roberto Carlos, depois ouvi a música da Xuxa, Hilarie Larie. Eu falei, nossa, será que eu estou numa igreja mesmo, né? Aí veio um homem, uma toalhinha no braço, e com um copo de óleo, e falou, quem tiver R$5, isso há 40 anos atrás, vamos dizer assim. Nós somos convertidos a 43. Não, acho que uns 35, porque eu já tinha uma caminhada já, né? Uhum. E aí ele pegou e falou assim, quem tiver R$5, vem à frente, traz o dinheiro que eu vou ungir a mão, com óleo. Aí eu pensei assim, poxa, mesmo que eu tivesse R$50 R$5. Hã? R$5. R$5 naquela época. Deveria equivaler a um valor uns muito alto. R$50 hoje, vamos dizer assim, né? Ah, mesmo que eu tivesse, eu não iria levar. Poxa, ele não pregou a palavra. Ouvi a música da Xuxa. Quer dizer, por que eu vou levar dinheiro para ele, né? Aí fiquei ali questionando tudo. E falei, quem tiver R$4 eu vou ungir. Quem tiver 3 eu vou ungir. Quem tiver menos, pode trazer, mas eu não vou ungir a mão. Eu falei, meu Deus, eu falei, que é isso, né? Saí. Aí tinha aberto também uma outra igreja um pouquinho à frente. Deveria ter umas 4 casas acima. Era um cinema que tinha ali na Vila Mariana. E eu entrei também, não gostei. Também não tinha nada a ver Qual era com o aquilo. problema? Eu saí tão desesperada com aquilo, porque assim, gente, a coisa pior do mundo é você ser religioso. Eu vivi isso, né? Então por isso que eu gosto de fazer discipulado. Então, Deus falou no meu coração, o problema não é a igreja, o problema é você. Porque o Raul, ele cresceu, ele lia a Bíblia, ele ia trabalhar, chegava cedo, estudava a Bíblia antes, aí depois ele fechava a Bíblia, orava e tal, aí que ele começava o trabalho dele, no horário certo, lógico. Trabalho secular, que ele está dizendo, Secular. né? Porque eu trabalhava... Isso. Eu não, eu estava vivendo uma religiosidade. E a coisa pior do mundo é você ser religioso. Você ser obrigado e domingo lá, sentar num banco, cruzar os braços, você abrir a boca e o pastor colocar a palavra na sua boca. Comidinha na tua boca. Então, é horrível, porque você chegou às vezes na porta da igreja e você já esqueceu da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é para você estudar, não é para você ler. É para você estudar, é uma coisa maravilhosa que eu aprendi a estudar a Bíblia e não ler a Bíblia. Né? E tem pessoas que, é pior ainda, abre um trecho, põe o dedão e lê. Ela não vai entender, porque ali tem texto, tem um contexto. A Bíblia vira um horóscopo. Ou talismã, né? Porque abre ela no Salmo 91, Salmo 23. Eu fazia muito isso, né? Porque eu já sabia desses versículos de cor, então, né, eu ia direto. Salmo 23, 91. Então, assim, meu conhecimento da palavra de Deus era como se fosse uma colcha de retalho, com vários furos, né? Então, assim, era uma vida medíocre, né?
Eu até fazia as coisas na igreja, fazia as festas de Natal, fazia aniversário da igreja. Ativismo, Eu dava as cestas para as pessoas pobres. Então, assim, eu tinha um ativismo. Uma série de atividades. Eu tinha uma série de atividades. Mas aquilo não preenchia a minha vida. Nem pode. Até que um dia o Raul começou a fazer umas células em casa com os chineses. 1986. Faz pouco tempo. Era as quintas-feiras, né? Todas as quintas. E foi tão interessante porque nós fizemos um acampamento com os chineses. Nós não conhecia chinês. A gente ia para o Nordeste. Inclusive nós fomos lá verificar a igreja que nós íamos trabalhar. Vamos ser missionários. E a igreja que seria a igreja mãe. Era no Ceará. Sim. Mas nós íamos abrir uma congregação lá em Maceió. Maceió. Uma cidade linda. Então nós fomos para lá para conhecer. Mas lá, assim, a cidade é um contraste. Eu vou ser muito rico, eu vou ser miserável, né? Então nós ficamos na casa de uma moça lá e ela nos levou um dia no quiosque, né? Para comer. E nós fomos rodeados de pessoas pedintes, né? Meu Deus, uma cidade rica e de repente, né, tanta gente pedindo comida. E aí eu descobri que existia pessoas miseráveis que moravam nas favelas, inclusive elas criavam galinhas, pegavam os ovos, ia na venda, vendia, comprava açúcar e comprava bolacha, adoçava a água e dava bolacha para as crianças viviam barrigudas, desnutridas. Eu pensei, meu Deus, se eu vier para cá, então eu estava pensando mais na obra social. Se eu vier para cá, eu vou fazer assim, ela vende um pouquinho dos ovos, né? Deixa um pouquinho, compra farinha, compra açúcar, compra o pó, né, royal lá, fermento. E eu vou ensinar elas a fazer bolo, biscoito, até para vender, para elas terem dinheiro. Você já estava planejando o que você ia fazer? Eu já estava planejando, mas era uma obra social. Uma visão porque bem eu ainda social. não sabia como levar uma pessoa a Cristo. Eu não sabia discipular, porque eu mesma não fui discipulada, né? Então... E aí em 86 nós voltamos. Sim. Aí fizemos esse acampamento. Esse convite que houve não foi para frente, porque as igrejas que estariam contribuindo parece que viraram. Fechou o projeto lá. Fechou o projeto, então voltamos. Não deram continuidade aí. E Deus nos coloca então os chineses na mão, mas e foi tão interessante que os chineses, nunca tinha havido um brasileiro pastor no meio dos chineses. Brasileiro. Eles, assim, eles acham que os brasileiros, né? Tudo bem. Aí... eles dão preferência aos orientais. Porque fala a mesma língua. Por exemplo, o chinês, ele quer que o pastor seja chinês. Né? Agora houve umas certo, mudanças, como nós também, né? Mas eles gostaríamos aceitavam... que o pastor fosse brasileiro e falasse a nossa língua, né? Eles aceitavam, por exemplo, o brasileiro para fazer acampamento. Sim. Alguma palestra especial, mas para ser pastor, não. E foi tão interessante que nesse acampamento, o pastor levou os jovens para lá. Quando ele voltou para pegar os jovens, ele falou, cadê a igreja que eu deixei aqui? Houve um avivamento. Pessoal pegando fogo. Pessoal pegando fogo. Aí teve o início, né, do nosso trabalho com os chineses. Aí o Raul começou a fazer o discipulado em casa. Nós voltamos com uma pessoa que pediu carona e ela queria saber mais a respeito. Né? Poxa, como é que eu posso conhecer mais? Falei, vai na minha casa, que é quarta-feira. Não, quinta-feira que nós temos uma reunião. E ela começou isso, só que chinês quando vem, não vem sozinho. Ela trouxe duas pessoas, da outra semana 3, 4. Bom, aqueles que estavam conosco ali no início, que eram um japonês e duas brasileiras, a esposa e a sogra, foram para São José. E quem ficou no lugar? Os chineses, que foram crescendo, e chegou um montante de uns 25 pessoas dentro da minha casa. Agora, você imagina aquele grupo subindo a escada, nós éramos 3 andares, subindo aquele barulheiro, tal, depois chegando, cantando, tal, o pessoal dos outros apartamentos queria matar a gente. Né? Aí nos transferiram, conseguimos uma abertura numa igreja presbiteriana chinesa e aí começamos na sexta-feira. E foi maravilhoso também, tinha gente do lado de fora, nas janelas, assim, querendo ouvir a palavra. Foi maravilhoso. Voltando ao discipulado. Mas aí começamos a estudar a Bíblia. Então, você falou o seguinte, que durante 10 anos você não aprendeu nada, e? Então, eu tinha uma religião.
Mas aí eu comecei a estudar a Bíblia. Aí, verdadeiramente, eu me tornei uma discípula de Cristo. Quanto tempo você... 2 anos. 2 anos. Em 2 anos. Eu não tinha muita certeza de como... Eu nem sabia que Jesus tinha criado o universo. Inclusive, quando eu era católico, eu tinha raiva de Jesus, porque eu achava que ele era um mau filho, porque a Maria falou assim para ele, filho, faz a multiplicação dos vinhos, acabou o vinho. Ele falou, mulher, que tenho eu contigo? Eu falei, nossa, eu que sou, minha mãe, eu sempre fui obediente à minha mãe, sempre amei minha mãe. E ele respondeu para a mãe, mas eu era incrédula. Muito menos conhecia a palavra de Deus, né? Quando eu soube que Jesus havia criado o universo, que ele era Deus, ele se tornou homem para morrer na cruz no nosso lugar. Então, quando eu faço discipulado, começando sua nova vida, pelo menos no 1, você checa pelo menos a salvação da pessoa. Começando a sua nova vida? Eles não sabem, não. É da cruzada estudantil, é o material que nós usamos para discipulado. Porque eu passo com a pessoa esse livrinho, porque é muito fácil dela passar para outra pessoa, né? Então, quantos são 7 estudos, certo? 7 estudos. Então, esse material é um material bem interessante, porque eu e Graça costumamos a dar discipulado diretamente da Bíblia. Mas quando a pessoa está começando, então, nós usamos esse material que não tem respostas. É um material que cada capítulo tem perguntas. E aquele que é um recém-convertido tem que buscar nas Escrituras a resposta. E assim ele vai aprendendo a tirar o significado de cada texto e aplicando na sua vida. Quando termina, normalmente terminou esses 7 passos, aí nós iniciamos livro mesmo, estudando versículo a versículo, então, quando caminhando com a pessoa. Eu descobri que Jesus era Deus, né, que ele é o Criador do universo, sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Até eu falava para o Raul, você vai pregar em tal igreja? Fala esse versículo. João 1, de 1 a 12. Né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses a mesma coisa, 1, e Hebreus 1. Né? Então tem muitos outros lá em Isaías 50, fala do braço do Senhor. Que ele desnudou. Isaías 52, 10 fala que Deus desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. E como que um Deus invisível pode de repente tornar um braço visível? Foi quando a segunda pessoa da Trindade se fez homem. E é interessante que Isaías 53, que fala especificamente de Jesus, ele começa a falar quem creu no braço do Senhor, ou seja, quem creu em Jesus. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Luiz. Você teve experiências no Brasil e fora do Brasil. Nós caminhamos aqui na América Latina, tivemos no México, tivemos em várias partes e na própria China, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. O que você pode contar de uma forma sintética, que nós temos um tempo meio limitado, o que você poderia nos falar a respeito das suas experiências fora do Brasil e as de dentro? Vamos começar por aí, depois eu tenho outra pergunta. Olha, tem muitas experiências, muitas, maravilhosas assim. Assim, tem muitas, mas eu vou falar de uma, que foi no Peru. Nós estávamos passando e o Raul falou com a senhora que tinha uma tenda lá, uma loja de doces, e ela respondeu e nós começamos a conversar. Raul levou ela a Cristo e também a mãe dela chegou e também ela aceitou a Cristo. Aí nós já começamos a fazer o discipulado. Então, assim, olha gente, é a coisa mais impressionante. Isso aí é coisa do Espírito Santo, não é coisa nossa. Eu não falava muito bem o espanhol, né? Então, assim, ela ia entendendo tudo. Eu lia, uma pessoa recém-convertida, eu lia no livrinho, ela já me dava a resposta. A gente lia na palavra, ela já me dava a resposta. Então, assim, não tem mérito nosso, isso aí é coisa de Deus, porque sabia que o nosso tempo era curto ali, né? E Deus, assim, fez uma obra na vida das duas, foi tão impressionante.
E depois, dali, nós acabamos indo para o interior do Peru. Ah, não, do Peru não, do... Acho que é Peru mesmo. Peru. Não, Peru mesmo. É Peru mesmo. E aí nós fomos para o interior, interior do Peru. Porque a gente já foi em tantos lugares, tantos países, mais de 17 países nós já fomos, mais vezes. Então a gente deve ter ido umas 30 vezes fazendo projetos. Então, nós fomos para o interior do Peru e eram chineses e era uma dentro peruana. De um restaurante. Era muito comum um chinês crente conseguir abrir a porta de um restaurante, uma lanchonete e tal, e nós fazíamos reunião de chineses dentro. Sim. E nesse caso era uma chinesa, um chinês com uma peruana. Peruana. E foi tão impressionante que o Raul falava e ela traduzia em chinês para ele, porque assim, ela não sabia também falar muito bem o chinês, porque ela era peruana. E ele ia entendendo tudo. Raul escrevendo a letra chinesa, e ele foi, meu Deus, sabe assim, aquelas coisas maravilhosas, né? Então assim, a nossa ida também para lá, para o Peru, foi tão interessante, porque o pastor ele era chinês e ela era peruana, a esposa do pastor, que nós íamos ficar na igreja. E ela não queria que nós fôssemos. Ela fez tudo para a gente não ir. Mas o pastor, não, vem, e acabamos indo. E foi tão lindo que Deus fez na vida dessa mulher. Ela tinha ficado na casa dela uma brasileira e deu um péssimo testemunho. Então ela falou, brasileira assim, então eu não quero nem ver. Né? E foi tão interessante. Eu fiz aconselhamento com ela. Ela tinha alguns problemas. E Deus assim restaurou e ela ficou nossa amiga. As portas do Peru, qualquer hora que a gente falar, queremos fazer um projeto no Peru, as portas estão abertas. Então assim, foi feito discipulado. É maravilhoso o que Deus faz, assim, porque a obra dele, né? Então basta você falar, Senhor, que Isaías fez, né? Eis-me aqui, né? Então ele vai te dar dons, ele vai te dar ministério e você vai cumprir. E você vai ser uma pessoa muito feliz, porque você vai estar realizando a vontade de Deus. Eu queria te fazer uma pergunta. Você, aqui na América Latina, eu acredito que nós não tivemos grandes problemas para alcançar pessoas e discipular pessoas. Como é que foi a tua experiência, eu sei da minha, mas como é que foi a tua experiência na China? Maravilhosa. Foi assim... a gente não sabia a língua, nada, a gente começou a estudar. Mas nós chegamos lá, os missionários estudavam 10 horas por dia. E a gente também. Era uma coisa louca. Assim, o Raul vinha da escola e a gente continuava estudando. Vinha ter uma professora nos dar aula e a gente continuava. Tinha dia que eu falava para o Raul, vamos sair um pouco de casa, porque lá não é casa, é apartamento, né? Porque a minha cabeça vai pegar fogo. Esse sim que a minha cabeça ia sair fumaça. Sabe? De tão quente, de tanto estudar. Aí eu peguei e chamei as missionárias, falei assim, vamos nos reunir na sexta-feira, que é o último dia de aula. Então a gente vai ler um livro da Bíblia, a gente vai fazer uma comida, um bolo, um doce. A gente tem um tempo de comunhão, né? E a gente também matar a saudade, quanto tempo nós ficamos longe. Aí elas falaram, tudo bem, vamos. Aí eu subi, as meninas moravam no 12º andar. Aí nós estudávamos a Bíblia, mas no meu primeiro encontro já tinha uma chinesa, no nosso primeiro encontro. Obrigada. Aí foi uma coisa impressionante que no segundo já tinha mais chinesa, e lá na China é proibido. Pessoas da família, com 9 pessoas reunidas. No máximo seria 10. Porque forma conceitos, pode falar mal do governo, e não pode, é proibido. Tinha dia que tinha 25 mulheres
na casa das meninas. E o Raul reunia com os missionários em casa. Era no mesmo dia, enquanto elas no 12º faziam essa reunião, e eles já deixavam uma série de mesa pronta. Sim, tal, muita comida na mesa, cada uma chegasse trazia. algum polícia. agente do governo, eles estavam fazendo uma festinha. Então, né? Era uma festinha. E eu ficava no quarto andar só com os homens. Então, foi assim, maravilhoso. Inclusive, tinha uma policial do prédio nosso que frequentava as nossas reuniões. Foi maravilhoso, maravilhoso. E tinha uma missionária, que ela era de Honduras, a Brenda. Ela estava lá há muitos anos, eu acho que devia ter uns 10 anos, mas ela tinha muito medo, porque as pessoas faziam medo dos missionários, né? Então ninguém pregava, todo mundo ficava preso dentro de casa. Agência missionária inglesa. Todo mundo preso dentro de casa. E a gente cantava, a gente orava, a gente lia a Bíblia, a gente, sabe, a gente não tinha esse medo, né? Aí eu fiquei sabendo que o marido dela foi jogar uma gordura fora lá, jogou nela, ela queimou ela, né? Aí eu falei, Brenda, eu quero te visitar. Não, pelo amor de Deus, não vem aqui não. Eu ligava de não. Aí um dia nós estávamos passando embaixo do prédio dela, eu liguei o interfone e falei, Brenda, eu estou aqui embaixo, eu vou subir. Aí quando nós subimos, ela fechou a cortina, desligou a televisão, desligou o celular, desligou porque a informação que eles tinham é que mesmo que o celular tivesse desligado, os chineses poderiam ouvir. Que tinha escuta no prédio, porque a perseguição lá era muito forte. Mas tinha que ter um equilíbrio, porque quando nós chegamos na China, exageros, né? Muitos exageros. Quando nós chegamos na China, era o 9º lugar. A Coreia do Norte primeiro, China, 9º lugar de perseguição. Mas a gente estava ali para trabalhar, a gente não foi lá para estudar, aprender língua. Tudo bem que a gente aprendeu um pouquinho. Tinha que aprender, lógico. Mas a nossa missão ali é pregar a palavra, né? Aí ela ficou com aquele medo, né? Terrível. Aí tinha uma amiga nossa americana, ela fazia reuniões na casa dela. E a gente ficou se conhecendo, e inclusive eu fiz aconselhamento com ela me chamava de mãe. A gente fez uma amizade muito linda, muito boa. Já estavam lá na China há muitos anos, trabalharam na Rússia também. Sim. E era realmente, vamos assim, americano que pregava mesmo, testemunhava. Esse sim. Viajei com ele para o interior, dentro de igreja perseguida. Foi lindo também. Foi muito legal. E a gente não tinha medo, de jeito nenhum. E então, eu convidei essa americana para ir falar para a gente, né? Nas quintas-feiras. Numa quinta-feira ela foi e levou a Brenda, que era muito amiga dela. E a Brenda viu que a gente brincava, a gente comia, a gente lia a Bíblia, a gente cantava. E assim, aquele dia estava uma Babilônia, né? Porque tinha chinês, americano, inglês, tinha espanhol, que a Brenda falava espanhol. Tinha a nossa vizinha lá, que era de Honduras também, a do Sebastião, a Priscila. Então, assim, né? E os brasileiros. E os brasileiros, né? Então, estava aparecendo lá. Aí ela enlouqueceu. Essa mulher nunca mais foi a mesma. Ela ia todas as reuniões. E era tão interessante que nós começamos a orar todos os dias, 6 da manhã, porque todos os missionários estudavam, né? 7 horas já tinha que estar na universidade. Então, 6 horas, todo mundo orando na nossa casa. Aí eu fazia o café da manhã, aí tomava um café e cada um ia para missionários de várias agências. Então, não só os brasileiros, sim, mas outras, todos os... outras. Aí a Brenda vinha, todo dia às 6 da manhã ela estava em casa. Né? Aí, um dia ela chega e liga para o Raul, fala, Raul, pastor Raul. Não falava pastor não, tá? Ninguém chamava de não pastor. Pode falar, não pode. Raul, aqui está lotado de polícia, eu não vou subir, eu vou ficar. Aí Raul falou, fica aí um pouquinho, pode ter ocorrido alguma coisa, daqui a pouco eles vão embora. Se fosse algum problema lá embaixo, eu falei, não, fica tranquilo, a hora que eles forem embora,
Você Ou sobe. seja, só que eu estou conversando com ela e bate na porta. Bate na nossa porta. Era conosco. Aí abri a porta, era com a gente. Aí que nós descobrimos que em frente de cada estrangeiro, Tem um havia um olheiro. chinês, né? Então Tem um olheiro. o governo contratava um olheiro para fiscalizar a gente. Ai, gente. A mesma coisa no 12º Sim. andar e com a gente. Ou seja, eles estavam sabendo já que havia reunião das mulheres e era nossa. E quando abri a porta eu vi uma agente e mais uns 7 ou 8 soldados, mais os guardas do próprio prédio e mais moradores, porque a chinesada é muito curiosa. Aí eu falava para ela entrar e ela falava, bu, 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 não. Aí eu insisti, sorrindo. Aí ela entrou. Mandamos ela sentar. Mandei ela sentar, Só. E o interessante é que naquela noite tinha chegado um casal brasileiro que nós já tínhamos ido visitar em outra província. Lá em E Cuiabá. eles tinham passado para nós e iam embora. É. E 6 horas da manhã, ela pergunta para mim o que eu vim fazer. Por que ela perguntou? Porque eu tinha cabelo branco já e o pessoalzinho de universidade é 20 e poucos anos, é o máximo que chega, né? O que você está fazendo aqui estudando assim? Ou seja, você é um velho, o que você está fazendo? Eu falei, não, é aqui no Brasil, nós trabalhamos em universidade, vem muito chinês, a gente ajuda com as colônias e tal, eu preciso realmente conhecer o chinês. Aí, documentos, etc. Mandou chamar o missionário que estava dormindo na nossa casa. Ele veio, ele falava fluente chinês. O que você faz aqui? Estou visitando meu amigo e estou indo embora para o Brasil. Deu documento e tal. Enfim, se eu não tivesse recebido essa pessoa dessa forma, com alegria, o que teria acontecido é que talvez eles tinham... E eu e o Júnior tínhamos ficado no meu escritório e eu estava com todo o material de Bíblia, de evangelismo, tudo se ele entrasse no quarto, a gente ia dar um passeio meio esquisito, né? E a gente não sabia. Bom, eles saíram dali e já foram direto para o 12º. Agora o detalhe, no mesmo prédio tinham os como é que chama lá? Hondurenhos. Não, os que se converteram. Então, o Sebastião e a mas não é Priscila. hondurenho, é equatoriano. É equatoriano. É hondurenho, era a Brenda. E os chineses não foram lá. Então o problema era a gente mesmo. E foram direto no 12º andar. Quando bate na porta, aparece uma chinesa que eu tinha levado a Cristo. A Dandan. Ok? E quando a Dandan abre a porta, aquela policial pergunta, o que você está fazendo na casa do estrangeiro? Aí eu falei, não, a nossa universidade deu férias, fechou o nosso quarto, e essas amigas nos convidaram. Aí chamou as duas missionárias. Pegou documentação e tal, né? A Suzy e a Cici, questionaram e tal, pegou documentação, foram embora. Bom, isso é uma situação real. Sim. E no meio de todo esse negócio, eu tenho que adiantar, senão a gente não vai fazer outra pergunta. O grande problema é que começou a surgir muitas chinesas que nós começamos a trabalhar, discipular, que se convertiam, que falavam português, porque estavam fazendo a faculdade na língua portuguesa. Né? E a Graça, então, teve... E também espanhol. A Graça teve condições de trabalhar com muitas delas, sim, não é? Muitas, então, a minha casa vivia cheia delas. Então, o meio da gente fazer, de atrair essas pessoas, era através da comida que a Graça fazia. Ensinava elas a fazerem comida, né? Brasileira. Essa Dandan que apareceu lá em cima, nós tínhamos evangelizado ela num trem, 12 horas de viagem, e depois ela começou a se reunir com a gente. Então, são bênçãos. Bom, mas voltando ao assunto. Na sua opinião, hoje, qual é a grande falha das igrejas? Não fazer o discipulado. Qual a implicação disso? Porque não há um treinamento, porque é muito importante, né? Você treinar uma pessoa no discipulado para ela aprender a se reproduzir, né? E ela vai ser obrigada a estudar a Bíblia para poder responder também muitas perguntas, né? Então, é muito importante isso, né? Você
se tornar mesmo, né? Um discipulador mesmo. Um discipulador. A igreja, então, está fraca como está, Sim. porque está se acomodando apenas no púlpito, em algumas reuniõezinhas, Sim. e o restante da semana vive o mundo normal. Sim. Mas quando você faz discipulado, o que você percebeu já na sua experiência, aqui no Brasil agora, de uma pessoa que é cristã, que até se reúne, mas não faz discipulado, e alguém que faz discipulado? Qual é a diferença? Eu posso... Pega uma Roberta e outra, que nós não vamos dar nome, mas a Roberta eu posso dar. Tem muitas, assim, eu vou não, mas não precisa dar a Roberta, que é brasileira, eu vou citar também a Denise. A chinesa, Denise Xu. Ela, as duas. Hoje a Roberta, ela discipula, né? Ela tem um desejo imenso, né? de estar ensinando a palavra de Deus, né? As pessoas. Então ela já tem várias discípulas. Ela tem uma célula na casa dela que tem muita gente já, né? Então ela e o marido dela têm crescido muito na palavra e no Deus da palavra. Porque esse é o nosso objetivo, né? Porque se você não cresce, você vira uma missa. Você vai lá, escuta o que o padre falou, vai embora e não muda a vida, né? Então Deus não te chamou para você esquentar banco. Deus te chamou para você trabalhar na obra. Antes do Covid, a gente fazia muitos projetos. E o Cláudio, que é o esposo dela, sim, foi para projetos fora e foi realmente uma grande bênção. Esse ano era para os dois estarem indo conosco para o México. E que seria uma grande bênção, porque o lugar que nós tivemos lá foi um treinamento, um discipulado fantástico. E isso realmente nos animou muito a voltarmos lá. Graça, o que você aconselharia para quem está nos assistindo, que nós estamos encerrando, que já é crente, mas nunca fez discipulado ou nunca foi discipulado? Ou seja, tem gente que já é conhecedora até da palavra, tem experiência, mas não tem discípulos. E outros que estão dentro da igreja e nunca foram discipulados. Que conselho você daria? Procura alguma pessoa que conheça a Bíblia, né? Até indicaria esse Começando a Sua Nova Vida, que é muito fácil. É muito gostoso você estudar Começando a Sua Nova Vida. E lá faz as perguntas e você procura as respostas na Bíblia. Aí você escreve, né, aquilo que você entendeu, não o significância, mas o significado do texto. Né? Isso é muito importante, porque tem muitos pastores que dão significância, isso é errado. Tem que ter o significado do texto e você aplicar na sua própria vida. Então, esse é o verdadeiro discípulo, aquele que conhece a palavra e aplica na sua própria vida e na das pessoas. Nós, eu e Graça, temos não só tataraneto, mas netos de tataraneto de tataraneto. E isso é algo que é o que a palavra nos ensina, que nós devemos estar indo e fazendo discípulos de todas as nações. Então, eu e Graça procuramos de alguma forma incentivar pessoas a fazerem a mesma coisa. Se você nunca foi discipulado, mas já conhece, já tem experiência com a palavra, compre esse material lá da Cruzada, Começando a Sua Nova Vida, faz sozinho, e depois escolhe dentro da tua igreja para começar alguém que é jovem, que é recém-convertido, ou mesmo alguém que você levou a Cristo que também. não cresceu, e começa a discipular, não apenas fazendo esse estudo com ele, preparando para depois estudar versículo a versículo a palavra, mas saia com ele, para que ele veja como que você evangeliza, aconselhe, mostra como estudar a palavra, abra o teu coração, ou seja, começa a contar suas experiências, para que ele também possa abrir o coração dele, contar suas experiências. Caminhe com o seu discípulo, seja um discipulador. Mais alguma coisa, Graça, antes da gente se encerrar? Olha, não perca tempo mais. Tá? Jesus está voltando, né? Ele quer encontrar a sua igreja viva, não uma igreja morta, mas assim,
ore ao Senhor, porque tem pessoas que querem crescer. Então, ore que Deus vai indicar a pessoa e você vai discipular e você vai ter uma vida, uma nova vida, que né? vale a pena. Uma vida que vale a pena, né? Não aquela vida que eu vivia antes, religiosa, mas uma vida que vale a pena com Jesus. Quando você faz discipulado e você realmente investe na vida de pessoas, que nem o caso do Cláudio e da esposa, o Cláudio está sendo treinado para ele assumir a célula. E ele vai fazer isso. Já praticamente eu nem mais falo. Ele que de vez em quando me chama para falar, mas ele que está cuidando da célula. Hoje mesmo nós vamos ter uma reunião com ele às 8 horas. Então é ele que está tocando. Tá? Uma outra vez que ele me chama, a célula é dele e ele vai tocar. Né? A gente já vai precisar talvez dividir a célula. Mas o que eu digo é o seguinte, é a maior alegria quando você começa a investir na vida de pessoas. Sim. Bem, eu quero aproveitar, obrigado, Graça, para mim foi um privilégio estar com você aqui. Também foi um privilégio. E eu gostaria de dizer o seguinte, se eventualmente existe alguém aqui que não conhece o Senhor Jesus, quem sabe não é a oportunidade de você saber e tomar uma posição com Ele. O nosso Deus um dia se fez homem, entrou na história, entrou no mundo que Ele havia criado, e o nome dele é Jesus, né, o Salvador. E Ele foi para a cruz do Calvário por causa de você, por causa de mim. Ele recebe nele todos os nossos pecados. Ele ficou enlambuzado com toda a nossa sujeira, do primeiro homem que nasceu até o último que vai nascer. E Ele morreu a tua morte, aquilo que você deveria pagar na cruz, Ele pagou. Ou seja, a cruz que você tinha que levar, que seria o inferno, né? Ele pagou na cruz. Tudo que aconteceu na cruz do Calvário só tem sentido se você entender e se apropriar dela. Ou seja, a morte de Jesus não pode passar assim desapercebida. Jesus não pode ter vindo a esse mundo à toa. Não. Ele veio, pagou o preço do teu pecado, ressuscitou e está oferecendo de graça a vida. Então, cabe a mim, cabe a você, eu já fiz isso, entender essa verdade. Ou seja, eu sou um pecador miserável, se eu morro como estou no inferno, então eu me arrependo agora de todos os meus pecados. E te convido, Jesus, para entrar na minha vida. Quando você faz isso, você deixa de ser uma criatura e se torna filho de Deus. Amém. Se você deseja, se você talvez até frequente igreja, já tem algumas informações, mas percebeu que se você morrer agora, você não tem certeza da sua salvação, então eu quero colocar para você agora o seguinte: feche seus olhos e diga para Jesus: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Sou pecador, entendi que se eu morro nesse estado, eu estou no inferno, mas entendi também que Jesus morreu na cruz no meu lugar, pagou o preço dos meus pecados, ressuscitou e está me oferecendo de graça a vida. Então, hoje eu tomo a decisão. E peço, Senhor Jesus, entre agora na minha vida. Seja meu Senhor e Salvador pessoal. E diga, eu creio que a partir de agora, todos os meus pecados foram perdoados e eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Querido, querida, se você fez essa oração, escreva para nós aí, para que a gente possa orar, nos regozijar com essa tua tomada de decisão. Amém. E para você, meu irmão, minha irmã, que foi desafiado pela graça, pela palavra, comece a pensar nisso, porque você foi chamado com um propósito. E olha, veja bem o que eu vou dizer para você. O dia que você fechar os olhos e comparecer na presença do Senhor, eu não gostaria que Ele fizesse essa pergunta para mim. O que você fez com os dons que eu te dei? E o que você fez com o ministério que eu te dei? E eu não quero que Ele faça essa pergunta para mim. Então, você, meu irmão, minha irmã, comece realmente a investir na vida de pessoas. Amém. Ore, seja intercessor. Amém. Tá? Jesus está voltando. O arrebatamento
creio que está bem próximo, o sistema está todinho montado, mas creia que vai ser de repente e muitos vão ficar. Se você é apenas um frequentador de igreja, infelizmente você não sairá daqui, você não será arrebatado. E eu quero gastar um tempo agora de oração, encerrando, são 5 minutos, e mais uma vez, você tendo algum tipo de pedido, por favor faça, e a minha neta vai poder colocar. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos e agradecemos mesmo por esse tempo que eu tive aqui com a minha esposa. Esse tempo que nós tivemos, ó Pai, compartilhando, Pai, a respeito do discipulado. Que o Senhor também abençoe quando fizermos sobre evangelismo com a Luciana, e que o Senhor possa estar, Deus, usando cada um de nós para servir aos outros. Deus seja com todos esses que estão aqui conosco assistindo, guarda-os no teu amor, que eles possam, Pai, perceber que as nossas vidas só têm sentido se nós, mesmo nesse tempo de pandemia, estivermos buscando pessoas, ajudando pessoas. Então, Pai, mostra a elas que possamos usar todos os meios de comunicação para pregar a Tua palavra, pregar o Teu Evangelho, e é mesmo fazer discipulado como temos feito online. Então, que o Senhor possa animar o Senhor, para que eles possam preencher até esse tempo que muitos estão reclamando, que estão dentro de casa, tem tanta coisa por fazer, Senhor. Então, que eles possam fazer isso. Nós pedimos que o Senhor esteja com aqueles que estão se recuperando nos seus leitos e que o Senhor esteja consolando aqueles que perderam, como é o caso da Ana, Daniel, toda a família que perderam o Luiz, Lucas, e também o nosso irmão também, pastor Douglas, e o filho. Que o Senhor possa estar com todos, abençoando, Senhor, essas famílias e consolando. Amém. E que o Senhor possa realmente nos usar ainda hoje, Pai, porque temos ainda outros encontros. Temos grupos onde nós vamos estar falando. Então, que nós possamos, ó Pai, ser úteis nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem algum pedido de oração? Nenhum? Tá bem. Então, que Deus abençoe. E a gente, sábado que vem, nós vamos estar tratando aí de 1 João. Tá bem? Então,